Olá, boa tarde. Está reunida a maior rede de comunicação do Estado, rádio e TV Difusora juntas, unindo o Maranhão através da informação. Vamos aos destaques desta terça-feira. Você não está enganado, eu estou substituindo hoje o meu amigo Adalberto Melo, que teve um probleminha pessoal, mas em breve estará de volta conosco. Mas a nossa bancada está formada aqui. Eu, Eduardo Ericeira, muito prazer, seja muito bem-vindo. Também o Joe Coutrin e a Kate Almeida estão aqui conosco para debater tudo sobre política, os três poderes, sempre de agora até às 13h15, até às 14h15, levando muita informação para você. A gente vai aos destaques agora desta terça-feira. Transferência do tenente França da Polícia Militar de Tuntum repercute no meio político. O PM foi o responsável pela abordagem ao carro da deputada Daniela Tema. O governador Flávio Dino se manifesta e elenca os critérios pela opção de apoiar a pré-candidatura ao governo do estado de Carlos Brandão. Câmara Municipal de São Luís instala CPI do transporte público. Deputado federal Josimar de Maranhãozinho se diz vítima de maldade em operação da Polícia Federal. Governo institui passaporte vacinal para grandes eventos aqui no estado do Maranhão. E ainda, grevistas do Detran fazem manifestação na frente do Palácio dos Leões. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Pois é, a gente começa mais essa edição do Jornal da Difusora, desde já agradecendo mais uma vez o carinho da audiência, você que nos acompanha, tanto aqui pela TV Difusora, no Jornal da Difusora, nessa primeira edição, e também você que nos acompanha, nos ouve aí pelas ondas da Rádio Difusora FM. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Aqui você já sabe, você fica muito bem informado dos bastidores da política, do que ocorre aqui nos três poderes no estado do Maranhão e também falando um pouco a nível nacional, não é isso? E a gente começa a edição de hoje com a repercussão da transferência, o assunto que tem repercutido muito nas redes sociais, na própria mídia, que é a repercussão aí da transferência do tenente França da Polícia Militar do município de Tuntum. A medida aconteceu logo depois do policial militar fazer uma abordagem ao carro da deputada estadual Daniela Tema. Esse caso aconteceu no último fim de semana. Na Assembleia Legislativa do Estado, os parlamentares preferiram não comentar o caso. As informações com o repórter Ciro Mineiro. Nossa equipe de reportagem esteve na manhã desta terça-feira acompanhando a sessão aqui na Assembleia Legislativa. Nos últimos dias, um assunto que ganhou grande repercussão foi a abordagem policial pela qual passou a deputada estadual Daniela Tema no povoado Arroz, que pertence ao município de Tuntum. Logo após essa ação policial, o comandante da Polícia Militar no município de Tuntum, o tenente França, ele foi transferido para outro município, no caso, a cidade de Cururupu. Nós procuramos o comando da Polícia Militar no Maranhão, que falou o seguinte: segundo o comandante-geral, coronel Pedro Ribeiro, o tenente foi transferido enquanto o comando apura o que houve durante a abordagem. De acordo com as palavras do próprio comandante Pedro Ribeiro, não se trata de exoneração, mas de uma remoção, de uma transferência normal em casos como esse, para que não haja interferências nas apurações. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a deputada estadual Daniela Tema, ela informa que durante a ação policial, o carro dela foi fechado e policiais chegaram a apontar armas de fogo na direção do veículo. Ela também lamenta na nota que esse momento não foi registrado pelos vídeos divulgados. Ainda, de acordo com a nota divulgada pela assessoria de imprensa da deputada Daniela Tema, a ação policial se mostrou hostil sem que houvesse uma razão para tal comportamento, uma vez que em nenhum momento a parlamentar deixou de colaborar e cumprir com as ordens da polícia. Nossa equipe de reportagem na manhã desta terça-feira tentou conversar com alguns deputados, colegas da deputada estadual Daniela Tema, a respeito desse assunto. Entre eles, o deputado Wellington do Curso, a deputada Thaisa Ortegal e também o deputado Zé Inácio. Mas, por enquanto, eles preferiram não se posicionar em torno dessa questão, em torno da abordagem policial pela qual passou a deputada Daniela Tema. De acordo com eles, eles vão aguardar que as apurações sejam realizadas exatamente para que eles possam aí, comentar a respeito dessa abordagem policial. Voltamos ao estúdio.
Tá, então, com as informações, Ciro Mineiro, diretamente lá da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira. Um dia após a gente repercutiu esse assunto, já vem repercutindo desde o fim de semana. Ontem a gente tratou desse assunto aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. A gente segue falando desse assunto, ouvindo todas as partes, sempre com muita responsabilidade. E já aí você pode perceber com a participação de John Coutrinho e também da Kate Almeida, que participam conosco nesta terça-feira, como sempre. John, a gente começa com você. Políticos na Assembleia, ninguém quis se manifestar, né? Os colegas aí da deputada Daniela Tema, mas no meio político, outros políticos se manifestaram a respeito deste assunto, não é isso? É isso, Eduardo. Boa tarde a você, boa tarde a Kate, boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores também da TV e Rádio Difusora. O incidente ocorreu na cidade de Tuntum, no povoado Arroz. E a deputada e alguns aliados, vereadores, a deputada, políticos locais ali da cidade de Tuntum, alguns, né, avaliaram como fosse perseguição política, como se, né, tivesse ali toda uma orquestração política, ali de uma armação contra a deputada. E o prefeito da cidade, no caso o prefeito da cidade de Tuntum, Fernando Pessoa, ele está de férias, né, está licenciado. Mas ele comentou o assunto, né, divulgou nas redes sociais um vídeo. Vamos acompanhar o que o chefe do Executivo Municipal lá de Tuntum falou sobre o assunto. Que acaba de ser transferido na nossa cidade, o Tenente França. O Tenente França, aquele que está fazendo a diferença no nosso município, que tem trabalhado bastante junto com os policiais militares da nossa cidade, para garantir a segurança de todos vocês. É corriqueiro já na nossa cidade abordagens em motos, em carros. E ontem, no povoado Arroz, estava tendo uma festa de vaquejada. E aí o Tenente França, assim como ele fez na vaquejada do Parque Arthur Gonzaga, que foi um sucesso, onde ele abordou vários carros, abordou várias motos, abordou ontem na estrada do povoado Arroz. Infelizmente, o carro de uma deputada estadual ia passando nesse momento e foi abordado e revistado como os demais carros e motos que desde de sábado à noite estava acontecendo lá no povoado Arroz. Mas essa deputada, a mesma deputada que há poucos dias, há menos de um ano, transferiu da cidade de Presidente Dutra, o comandante da nossa regional, que era o Coronel Castro, transferiu por perseguição, por achar que a Polícia Militar ela é intocável junto com o seu esposo e os seus familiares, que a Polícia Militar não pode abordar eles, até mesmo, às vezes, garantindo a própria segurança deles. Mas, infelizmente, foi transferido. E agora, o Tenente França também foi transferido pelo mesmo motivo. Tá, então, nós vamos ouvir todas as partes, antes de voltarmos aqui a comentar sobre o assunto. O John e a Kate podem continuar falando sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta para debater, mas tem outras partes que se manifestaram, não é isso, John? Também vários vereadores, né, lá de Tuntum se manifestaram. E nós temos aqui um dos vereadores que se posicionou, né, sobre essa questão. Vamos aí ver um pouquinho. Queria aqui parabenizar o serviço da Polícia Militar de Tuntum, em especial o Tenente França, pelo serviço que vem prestando à nossa cidade, à segurança da nossa cidade. E sempre um cara que vem demonstrando respeito com o povo tuntuense. Eu não sei porquê, não vejo aforismo algum que estão falando do tenente abordar, nós temos abordagem. Porque já fui abordado pelo tenente, mas é o trabalho da polícia abordar qualquer um, não é porque eu seja vereador, em qual cargo qualquer, que eu não posso ser abordado pela polícia. É o trabalho de rotina deles, somos todos iguais. Não tem importância se eu sou vereador, se eu sou deputado, se eu sou prefeito. Somos todos iguais. Então, eu queria aqui mais uma vez parabenizar o trabalho do tenente por conduzir tão bem a nossa segurança da nossa cidade. E dizer que não vejo motivo algum para estar contando a polícia, porque a deputada foi abordada. Eu também já fui abordado, nem por isso comigo. Então, mais uma vez, parabéns, tenente, pelo trabalho que ele presta na nossa sociedade. Um forte abraço. Tá, então, o vereador lá do município de Tuntum, meio que um BG ali de Jornada nas Estrelas, né? Mas deu pra entender um pouco. É muita luz, né? Muita luz, né? Acho que o vereador estava numa festa, né? Acho que ele estava na vaquejada, né? Do que ocasionou essa problemática toda, acho que ele estava na vaquejada, do vereador. Né? Uma superprodução para a gravação do vídeo. Aí do vereador lá do município de Tuntum, que se manifestou também a respeito deste assunto. Kate Almeida, a deputada também, claro, se manifestou a respeito deste assunto, repercutiu muito nas redes sociais, inclusive da própria deputada. Ela também falou sobre o assunto, né, Kate? É isso mesmo, Eduardo. Muito boa tarde para você, muito boa tarde ao John.
boa tarde especial a você que assiste aqui a TV Difusora, mas também acompanha pelo rádio. Vou me ater, antes de chamar, né, o vídeo da deputada, a uma questão que chega a ser até cultural, viu, Eduardo e John, você que está em casa. Essa noção cidadã, né? Vamos lá, a gente sabe que hoje, infelizmente, né, o assunto ele ganha uma repercussão muito grande, porque em todo o país virou uma questão até cultural. Essa coisa de, né, vamos lá, quem é que tem mérito, quem é que, no caso aí da abordagem, aí a gente faz um comparativo. Se fosse um cidadão comum, né, será que teria, de fato, essa repercussão toda que teve? Como é que a gente deve se comportar diante desses fatos? Será que eu, enquanto cidadão, eu até dei o exemplo aqui, enquanto mulher, já fui abordada algumas vezes aí pela polícia, não tive nenhum problema, graças a Deus, abordagem feita da forma correta. Mas essa noção cidadã, será que todos nós temos efetivamente? Porque assim, se a gente parar para pensar, o papel da polícia qual é? Não é promover a segurança? Para a polícia promover a segurança, ela precisa estar na rua, não é assim? E a polícia, estando na rua, ela utiliza armas, não é? Nesse caso específico, existia até um evento na região. Então, já se estava fazendo por ali um trabalho, né? E era no acesso, né, Kate? Sim, no acesso à festa. Então, existia ali um trabalho feito pela polícia já, de algumas abordagens. Eu não imagino que ali estava passando só o carro da deputada. Outros ele veículos, abordou só da deputada também, não é né? possível. Ali outros veículos estavam passando também. Hoje pela manhã, esse negócio tem chamado tanto a atenção que eu tive... Eu hoje me debrucei a estudar um pouco mais sobre isso, no que diz respeito até à opinião de pessoas que estão na lei. Algumas pessoas que estão na segurança pública também, eu fui ouvir, inclusive advogados da área. E assim, a abordagem de acordo com o vídeo que é demonstrado, inclusive com a fala da própria deputada, que ela se atém muito à questão da abordagem, né? Como é que a polícia chega para fazer? Ela aborda, o cidadão desce do carro, o cidadão é revistado, se tem uma mulher, tem que ser uma policial, ali não tinha policial, ela não foi revistada, e a gente percebe, inclusive na fala da própria deputada, né, uma certa ironia, né, naquela fala. Bom, o fato é que foi feito o trabalho da polícia ali, né? E essa noção cidadã? Olha, o Supremo Tribunal Federal, inclusive recentemente, o ministro Marco Aurélio, ele falava sobre casos semelhantes, inclusive de um par dele, né? Numa decisão agora recente, ele diz exatamente que na rua, veja bem, na rua, a autoridade não é o magistrado, não é o político, não é quem tem ou deixa de ter dinheiro ou qualquer outra coisa parecida, mas é a polícia, né? Na rua, quem tem autoridade é a polícia. Claro que seguindo todo um protocolo. Dentro dos limites. E aí a gente está se atendo às imagens que nós vimos. A deputada não estava só, ela estava com algumas pessoas por ali. A abordagem foi feita, foi pedida para sair. Bom, o fato é que o cargo, né, o fato de ser deputada ou não faz dela ou de qualquer outro político melhor ou maior do que um cidadão, por exemplo. Até porque, na verdade, Kate, a questão de ser deputado ou deputada não é uma profissão. A Constituição, ela está deputada, né? Ela assim está, e a Constituição, ela não rege absolutamente nada disso. O fato de estar deputada não quer dizer que ela tem que ter um tratamento melhor ou maior do que qualquer outro cidadão. Agora, claro, deve ser respeitada, óbvio, deve ser respeitada como qualquer outro cidadão comum. Porque na rua, a autoridade, de acordo inclusive com a fala do ministro do Supremo Tribunal, é a polícia, guardando as devidas proporções, sim, é claro. Sem excessos, E aí a gente vê uma situação como essa, Eduardo, já vou concluindo por aqui, porque o que causa mais estranheza é que quando um tenente, um comandante, alguém da polícia é transferido porque existe uma necessidade em um tal local, porque existe vontade própria desse próprio policial, não porque do nada aconteceu uma transferência, resultado de uma confusão causada por uma abordagem. Então, qual que é o papel da polícia efetivamente? Como é que a gente está doutrinando as pessoas? Qual é que é a didática que a gente está colocando na rua? É que o cidadão comum também, como é que ele vai ter que ser abordado também? A polícia vai andar com o quê? Com uma rosa na mão? Não tem que andar, então, armado, não é assim? Bom,
causa uma estranheza Pode de até fato. andar, mas em outras situações, só dessa. Mas a polícia não utiliza arma, né? Só se a for arma numa que ela ação, utiliza. por exemplo, alguma ação que peça. Sim, mas no a seu polícia, trabalho, claro que não. Né? Normalmente, na sua ação policial, tem que estar armado, né? Não? Claro. É o instrumento de trabalho deles, É o instrumento de trabalho. Assim como a gente vai para a rua com microfone e tudo. Isso. Então, cada um tem seus instrumentos de trabalho. Então, é muito estranho toda esta confusão diante de uma abordagem policial que dentro dos parâmetros, inclusive de acordo com muitas autoridades que foram ouvidas hoje na área de segurança, foi tranquila e foi normal. Mas a deputada, ela se manifestou aí, né, nas redes sociais em um vídeo falando, relatando, né, o que teria incomodado ela durante essa abordagem. Domingo, por volta das 11h30 da manhã, minha equipe e eu fomos abordados por uma viatura da polícia em Tuntum, no povoado Arroz, quando fomos sinalizados para parar o veículo. Baixamos os vidros, mas nesse momento os policiais já foram apontando as armas e mandando todos descerem com as mãos para cima. Ficamos assustados, obviamente, já que nem sequer nos explicaram nada ou perguntaram alguma coisa. No que se refere à abordagem policial, em nenhum momento eu ou alguém da minha equipe questionamos a ação da polícia, que é de extrema relevância para manter a paz pública. O que me causou estranheza foi a forma que fomos abordados, com arma de fogo apontadas para o carro, sendo que em nenhum momento alguém teve comportamento de resistência ou desacato para que justificasse tal ação. Eu deixo claro que o vídeo não mostrou o início da abordagem. Essa operação, ela não se tratava de uma revista de rotina, posto que não estava tendo nenhuma blitz na região, ninguém mais foi abordado, além da gente, ficando claro que se tratava de uma revista direcionada para o meu veículo, sem qualquer justificativa. Eu não iria admitir armações políticas com o intuito de me prejudicar e me paralisar o meu trabalho. Bom, tá aí a fala, né, agora, da esse deputada. Que é o problema, né, Kate? Só antes de você concluir, ela fala que é armação política, fala em armação política. A gente sabe que, claro, no interior do estado, principalmente no interior do estado, na capital também, mas no interior acontece muito isso, essa questão de armações políticas que são colocadas por políticos. Isso aí tanto de um lado quanto de outro. Mas isso aí tem que ser investigado, primeiramente. Eu ia falar exatamente isso. São duas questões muito distintas. Eu vou me ater aqui à questão técnica, né? A questão política eu não vou nem tocar, porque aqui a gente tem algo que atinge também diretamente uma sociedade, né? A abordagem policial, seja ela para pessoas públicas, aí eu falo de autoridades e tudo mais, ou seja, a pessoa comum, você que está em casa, eu, qualquer pessoa, ela tem que ser a mesma. E outra, a polícia não tem que identificar quem tem mandato ou quem não tem, quem é famoso ou quem deixa de ser famoso, para poder mandar descer diferente de um carro, de forma alguma. E a polícia também não tem bola de cristal para saber quem é que está dentro de um carro. Então, assim, quando ela diz, não, apontou, mandou descer, sinalizou, mandou descer, aí já mostra que a polícia está ali e já está dizendo, opa, nós estamos fazendo aqui uma operação, não é? Então, assim, tem que deixar claro que o tratamento é o mesmo, tanto para Eduardo, quanto para mim, quanto para você que está em casa, quanto para qualquer parlamentar ou qualquer pessoa pública, porque na rua a autoridade é a polícia. John, você quer concluir rapidamente? Só fazer um complemento da fala da deputada. Ela disse que no início quando ela fala logo no início do vídeo dela, ela disse que a polícia acertou, né, na abordagem. Depois ela disse que não, né, que a gente não viu no começo da abordagem, o vídeo não mostra, né, mas ela disse na fala dela que de forma acertada a polícia, né, abordou. Outra questão, eu fico imaginando aqui para frente, quando um policial militar, um tenente, um cabo, né, quando ele for abordar alguma autoridade, né, vai pensar 2 ou 3 vezes o que fazer, né? Claro. Vou colocar meu cargo em risco, vou colocar... E a família, tem família, E a família, né? porque transfere lá para o fim do mundo, né? Do nada, o cara está aqui, daqui a pouco vai lá para a divisa, não sei de onde. Exatamente. Então, eu acho complicado isso. Às vezes o próprio... se ele não tem o respaldo, né, do comando ali do comando da corporação, muitas vezes ele vai ficar até agora ressabiado em abordar. E outra, John Coutrin, a gente tem casos muito mais sérios que precisam de respostas por parte, inclusive, do Comando Geral da Polícia, que até hoje não tiveram, entendeu? Abordagens feitas no interior do estado, pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com situações e que, infelizmente, viraram vítimas. E até hoje nós não temos nenhum retorno. E uma situação como essa, acho que em menos de 24 horas, o policial teve que ser transferido, né? É aquela história, né, Eduardo?
você sabe o que está falando, vai ganhar mais força ainda, né? Você sabe. A gente vai seguir acompanhando esse caso, força. claro, é um tema que gera muito debate. Bem lembrado, John Coutrinho. Mas só falar aqui da nota que foi emitida aqui pela Secretaria de Segurança Pública, que a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que o tenente foi removido ontem, não havia essa confirmação, mas confirmou agora que o tenente foi removido da cidade de Tuntum por decisão do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão. Essa que foi a nota emitida aí pela Secretaria de Segurança Pública. Não tem se uma confirma base. o motivo aí da questão da transferência. Agora, só para alertar aqui, antes de a gente entrar em outra pauta, são vários assuntos que têm que ser debatidos, quando a polícia faz algo de errado, a gente fala aqui também, a gente mostra, denuncia quando é algo de errado. Aqui ninguém está defendendo a Polícia Militar ou questionando o trabalho da parlamentar. Enfim, quando a Polícia Militar faz algo de errado, a gente também coloca e, claro, ouve todos os lados. 1h35 agora, a gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição. O governador Flávio Dino fala sobre o processo de escolha de Carlos Brandão como pré-candidato ao governo do estado. John Coutrinho tem detalhes a respeito deste assunto, não é isso, John? O governador Flávio Dino deu uma entrevista ontem, Eduardo Keite, a Carta Capital, na revista eletrônica Carta Capital. Ele foi entrevistado ali cerca de 1 hora, né? Falou das questões pertinentes ao cenário nacional e, claro, falou também, né? A primeira pergunta foi sobre a questão do Estado, do estadual, né? Está rendendo, né, John? Está rendendo ainda. Vai render muito. Está rendendo bastante. Nós temos aí um trecho, né, da fala do governador, em que ele é perguntado sobre a escolha do seu sucessor. E aí ele disse que escolheu né, ali, o vice-governador Carlos Brandão para sucedê-lo como candidato, né, o candidato dele, de preferência dele, do governador Flávio Dino, e fala que ele escutou as lideranças políticas, que conversou, né, com os deputados, prefeitos, e ali tomou a decisão de apoiar o Carlos Brandão. Mas ele deixa bem claro, né, que o processo está em curso, e que no final de janeiro será, portanto, aí batido o martelo em relação à formação da chapa. Vamos acompanhar aí o trechinho da fala do governador Flávio Dino. Nós temos um processo em curso, houve uma reunião dos 13 partidos, quando nós definimos um procedimento de consultas, e eu realizei essas consultas com atores políticos, personagens, lideranças, prefeitos, deputados, partidos, e foi a partir dessa aferição que eu constatei que o vice-governador Carlos Brandão reunia a agregação política necessária exatamente na linha do que tenho defendido em âmbito nacional, ou seja, uma frente que seja capaz de aglutinar setores nacional populares, setores mais à esquerda, porém convergindo também em busca do centro político, a fim de vencer as eleições. Então, eu diria que é uma movimentação coerente com o que tenho defendido no plano nacional e que terá a sua conclusão dessa fase no dia 31 de janeiro, quando haverá uma nova reunião dos partidos, e aí sim teremos a provável oficialização da chapa que terá o meu apoio nas eleições de 2022 aqui no estado. E aí, Eduardo, pode concluir, John, o governador fala também sobre as questões nacionais, não é? Ele disse que na hora de pensar, por conta do surgimento do Sérgio Moro, que na hora de pensar, né, em descartar o Ciro Gomes. Ele deixa isso bem claro, né? Ciro Gomes pré-candidato do PDT. Ele fala que esse é um recorte do momento, né? Que não se pode aí dizer, já que o Ciro Gomes está fora do páreo ali para as eleições do próximo ano. Ele fala ainda da questão do Lula, da chapa Lula. Fez, né, uma análise nacional também, né? Chapa Lula-Alckmin também faz essa análise, diz que é uma chapa que seria boa, né? Muito boa. Mas fez um resumo do que ele pensa sobre a política nacional. Em relação aos bastidores aqui, locais, quando ele fala do processo em curso, né, do processo em curso de finalização de chapa, os pré-candidatos estão se movimentando, né? Aí tem informações de que o senador Everton esteve conversando em Brasília com também pré-candidato Edivaldo Holanda Júnior, né? E também há conversações também com o próprio grupo, do deputado Josimar Maranhãozinho, também conversações do grupo do Josimar com o Everton, o Brandão também conversando, recebendo apoio de lideranças. Então, tem tudo isso, né? Tá se conversando, está se tentando, portanto, aí, o grupo do governador também ajustar uma candidatura única. A gente até conversava hoje com o deputado Zé Inácio na Assembleia e perguntava sobre o PT, né? E como vai ficar o PT nessa história?
Aí ele disse o seguinte, olha, o PT, no nível de bancada do Senado, em nível de bancada federal, lá em Brasília, eu estive recentemente em Brasília, dizendo o deputado Zé Inácio, e lá na bancada federal, né, do bancada de senadores e deputados, o senador Everton é unanimidade, não é? Já quando chega na direção do partido mesmo, aí a direção, segundo o deputado Zé Inácio, está mais mesmo para uma definição de acordo com o candidato do governador Flávio Dino. Ou seja, qual é o desejo do PT, do Lula? É que se haja uma unidade aqui no Maranhão e que a chapa ideal seria, portanto, aí o governador Flávio Dino com um candidatura do PDT, que seria o Everton Rocha, né? Isso seria de forma mais ideal. Ou fosse indicado pelo senador, né? Ou fosse indicado pelo senador. Mas é claro que também não há aí, né? Se acontecer uma chapa aí do PT e PSDB, também não há uma rejeição. Mas seria ideal também, claro, se isso acontecer, o próprio vice-governador Carlos Brandão migrar para o PSB, né? Até por conta da federação. O Zé Inácio alertou isso, olha. Se tiver a questão da federação, verticalização, né, nos estados PSB, PCdoB, PT, o que é nacional tem que se repetir nos estados, então não poderia mudar, né? Então, isso eu também coloquei em pauta, mas vai ser decidido mesmo no próximo ano a questão do PT em relação ao apoio à candidatura aqui no Maranhão. Tá, John, só comentar rapidamente, a gente voltar para você e para a Kate também, envolvendo essa questão ainda do PL, você falou que o PDT está conversando ainda com o Josimar, conversando com outras correntes também, outros pré-candidatos, o Edivaldo Holanda Júnior também. Teve um encontro importante ontem que aconteceu entre o pré-candidato também ao governo do Maranhão, o vice-governador Carlos Brandão, e um deputado do PL, que inclusive era apoiador aí, uma pessoa que é muito junta aí ao deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que é um deputado federal do PL, um encontro simbólico, né? Que foi o deputado estadual Leonardo Sá, que é do PL. Eu conversei hoje pela manhã com o deputado, ele ainda não me confirmou se vai trocar a legenda, enfim, disse que continua conversando amigavelmente, claro. Tem como o deputado federal Josimar de Maranhãozinho como amigo, mas teve esse encontro com o vice-governador Carlos Brandão e que deve caminhar junto com ele, segundo declarou o próprio deputado estadual Leonardo Sá. Chama a atenção porque é um apoiador, na verdade, ainda é do PL, é uma pessoa muito ligada ao deputado federal Josimar de Maranhãozinho, mas teve esse encontro com o vice-governador Carlos Brandão, disse que deve muito também ao governador Flávio Dino, apoiou eles nas duas eleições que o governador Flávio Dino se elegeu e tem uma amizade muito boa com o vice-governador também, Carlos Brandão. Até porque essa foto foi postada no Instagram do vice-governador Carlos Brandão, e né? também já hoje pela manhã do deputado estadual Leonardo Sá também. Certo, correto. Já comentou também nas redes sociais, já colocou né? Público já, John e Kate. Tá, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão. O Bom Dia Maranhão não, perdão, o Jornal da Difusora, a primeira edição, que a gente já apresentou também várias vezes. São muitos programas. Kate, minha colega aqui, minha colega que está no comando agora do Bom Dia Maranhão. Depois pode fazer uma dobradinha, você vir pro Jornal da Difusora, depois do Bom Dia Maranhão, não, né? Fica direitinho. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Difusora, a primeira edição. Olha, agora a gente vai falar que teve uma live, durante uma live, o deputado federal, ainda falando sobre o Josimar de Maranhãozinho, disse que fizeram uma maldade com ele em relação à operação da Polícia Federal, que investiga uma suposta participação dele na venda de emendas federais. Não é isso, John? É isso. Ontem o deputado Josimar fez a tradicional live, né? Aquela live que ele faz Toda sempre. semana ele faz. Toda semana né? ele faz uma live, né? A live que ele faz ali ao lado de lideranças políticas, aliados. E ele comentou sobre as imagens divulgadas, né, pela revista Cruzoé e por outros veículos de comunicação nacional, em que ele aparece com maços de dinheiro, né, nas mãos. Para quem não sabe, a Polícia Federal instalou câmeras para captar imagens e também som ali do deputado Josimar, ali em outubro do ano passado, nas eleições municipais, e flagrou, né, o deputado com alguns maços de dinheiro nas mãos. Essa imagem correu nas redes sociais e o deputado disse o seguinte: olha, é verdade, eu estava com dinheiro na mão, maço de dinheiro na mão, mas esse recurso era para pagamento de débitos de compras referentes a equipamentos, né, já que ele é empresário, o deputado Josimar Leque é empresário do setor agropecuário, né, faz negócios nessa área de venda de gados também. Ele disse que esse dinheiro era para pagar débitos de aquisição de equipamentos. Mas a Polícia Federal tem escutas, viu, Eduardo? Tem escutas que mostram que o deputado Josimar, na verdade, tem conversas políticas relacionadas a esse dinheiro. E ainda ontem à noite, o Jornal Globo divulgou uma outra matéria, uma outra parte na gravação, em que mostra o deputado Josimar falando que o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, cumpriu integralmente com ele, ou seja, teria enviado ali algo em torno de 9 milhões de reais para o deputado Josimar, na época das eleições, mas o Jornal Globo entrou em contato com o Valdemar da Costa Neto, ele só conseguiu justificar 4,6 milhões, né? Os outros 3 milhões aí não foi justificado, segundo o Jornal Globo. Um detalhe interessante ali, Eduardo,
na matéria, eu comentava, é que durante o dia uma pessoa identificada conversava com o deputado Josimar sobre uma quantia que o deputado teria passado para ele, né, algo em torno de R$480 mil. E ele alegava que não tinha mais esse dinheiro, né, que na época ele pegou o dinheiro e guardou na casa do pai dele, dentro de uma caixa. Né? E quando ele foi lá, o pai dele guardou o dinheiro dentro da caixa, debaixo de uma cama, e todo dia o pai dele pegava um pouquinho, né? E quando ele foi lá pegar esse dinheiro, o pai dele disse, olha, secou a caixa, não tem mais dinheiro. Isso Quem gasta, então, é ele. É a explicação que é dada aí do deputado federal. Olha, Foi pessoal, isso. tem que chamar agora o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta aqui, eu, o John e a Kate, falando mais sobre os bastidores da política. 1h45, a gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco. A Câmara Municipal de São Luís, que instalou aí a CPI do transporte público, e também tem as notícias de Caxias e Imperatriz. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com a Jornada Difusora, primeira edição, agora 1h49, e o sonho de ter sua caminhonete 4x4 chegou na Araçagi Veículos. Araçagi Veículos, referência para comprar a sua Hilux. Caminhonetes 0 km e seminovas. Compra, vende, troca. Araçagi Veículos é para fechar negócio. Financiamento sem burocracia e o melhor preço em carros 4x4. São mais de 60 caminhonetes para você escolher o ano e a cor. Você ganha o tanque cheio. Araçagi Veículos, Avenida Araçagi, número 17, próximo da UPA. O telefone e o WhatsApp é o 98 DDD 991 48 94 68. 17, na Araçagi Veículos, um mundão de caminhonetes para você, qualquer caminhonete que você gosta, aqui na Araçagi Veículos tem. Olha só, a pronta entrega é estoque para valer, inclusive o gerente já está por aqui, é o João. Ô João, que caminhonete é essa aqui? Fale tudo pra gente. Essa aqui é a manual, é a standard, é a PEC. Essa aqui é um SW4, 4x4, a diesel. Olha aí, caminhonete por dentro, olha lá, os bancos realmente diferenciados, viu, João? É uma caminhonete completa, uma caminhonete de patrão. Na verdade, aqui tem carro para todos os gostos, né? Araçagi Veículos, a loja mais completa, o maior estoque Araçagi Veículos. Tem todas as caminhonetes, todos os estilos. E atenção, preste atenção, caminhonete nova e seminova. Qual o horário de funcionamento aqui na Araçagi Veículos? Das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Preste atenção, comprou a sua caminhonete zero ou seminova, você não vai pagar a gasolina. O tanque é por nossa conta. Araçagi Veículos. Já fechei negócio, só falta você. Vem para Araçagi. Mas eu queria cortar meu amigo Odair, né? Mas o Odair já deu seu recado aí também. 1h50, a gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição. Agora a gente circula com as notícias, vamos a Caxias com o José Carlos para saber os destaques de hoje. José Carlos já fala com a gente aqui ao vivo e traz os destaques lá da região dos Cocais. José Carlos, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos do Jornal da Difusora. E hoje a gente vai destacar o seguinte: seguindo orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura de Caxias reduziu o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Um outro destaque é o campeonato de basquete que movimentou atletas da região aqui em Caxias. A competição contou com equipes masculinas e femininas de diversas cidades. Essas e outras informações daqui a pouquinho no Jornal da Difusora, na nossa edição local. É com você, Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Um grande abraço aí para todos no município de Caxias e também na região. Agora, de Caxias, a gente segue para Imperatriz com Leilane de Araújo, que traz os destaques lá da região tocantina. Olá, Leilane. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Olha, assim como Caxias, a Prefeitura de Imperatriz também decidiu reduzir o prazo para aplicação da terceira dose, a dose de reforço, passa de 5 para 4 meses após ter recebido a segunda dose, isso para pessoas acima dos 18 anos. Por aqui também, né, nós estamos aí em curso os 15 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E paralelo a isso, estão sendo realizadas ações aqui em Imperatriz, né, da campanha do Laço Branco, uma campanha que mobiliza os homens contra qualquer tipo de violência contra a mulher, e a gente sabe que tem várias faces dessas violências. Por isso aqui está sendo realizadas essas ações, incluindo aí os homens, mobilizando os homens para que se conscientizem a respeito desse tipo de violência. Viu, Eduardo? A gente vai por aqui, 1h55 a gente entra no ar. Eu volto com você aí. Daqui a pouquinho, né, Eliane? Um grande abraço a você aí, a todos no município
de Imperatriz e também toda a região tocantina. A gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição, já aqui de volta a Kate, também o John, para falar agora de um tema importante, que é a Câmara Municipal de São Luís, que instalou a CPI do transporte público, inclusive com a presidência já do autor do requerimento, o vereador Francisco Carvalho, e também já decidiu também sobre os membros. O relator aí da CPI do transporte público foi escolhido, foi o vereador Álvaro Pires. A gente inclusive tentou contato hoje com ele, falou rápido, ele estava numa agenda política dele hoje pela manhã, mas ele inclusive falou que vai conversar conosco a respeito aí do trâmite, né, todo o processo da CPI do transporte público, que é para investigar aí os gastos, enfim, envolvendo a questão do transporte público. A gente passou por uma greve aí de 12 dias, uma greve recente que interferiu na vida de muitas pessoas, pessoas que precisam, que utilizam o transporte público aqui na capital maranhense. E outras também. Kate, com você. E outras também, né, Eduardo? É bom que se diga. Na verdade, a gente teve a maior greve do setor, durou cerca de 12 dias, mas desde então a gente tem tido paralisações também. E o problema é sempre o mesmo, né? Reajuste de salário, salário atrasado, ticket de alimentação e afins. Bom, a reclamação é sempre a mesma. E exatamente por isso que essa CPI foi instalada, né? Diante desse caos que se transformou o transporte público, que tem piorado cada vez mais, né? Inclusive, essa comissão deve se reunir já hoje ainda, à tarde, para outras deliberações. E aí, uma das falas iniciadas também nesta CPI é que se cogita chamar, né, para depor o ex-prefeito de São Luís, o Edivaldo Holanda, né? O Edivaldo Holanda Júnior, em razão de ter, né, ocupado a pasta, em razão de ter, né, participado diretamente desse processo de licitação, e indiscutivelmente já se apontaram diversos erros nesse processo de licitação e muitos itens são desconhecidos. E aí a CPI quer convocar e não se descarta essa possibilidade para que se então entenda esse objeto de estudo, que é exatamente essa licitação, esse contrato, o que rege de fato. E é curioso também que desde o anúncio, né, até a implantação dessa CPI, outros órgãos também já se manifestaram com relação a esse contrato de licitação, porque de fato todo mundo quer entender o que é essa caixinha preta, né, que é o transporte público. Então, os próximos dias, pelo menos inicialmente, são 60 dias, ou seja, 2 meses aí, para que essas peças, né, possam ser, então, chamadas para que se encontre esse quebra-cabeça, para que seja formado. E aí se entenda definitivamente o que consta nesse contrato de licitação, para que ano que vem já comece a se ajustar, né? Eu acho que o resultado final desta CPI deve apontar, né, algo bem concreto para que, de uma vez por todas, não só setor patronal, quanto também os próprios colaboradores, né, os trabalhadores do setor e principalmente a população entenda tudo isso, para que a gente não tenha que passar novamente por esse tipo de situação, né? Isso. Só para reforçar aqui, além do Francisco Carvalho e do Álvaro Pires, presidente e relator da CPI, também estiveram presentes o presidente da Casa, o vereador Osmar Filho, também o primeiro secretário da Câmara, vereador Otávio Soeiro, o co-vereador Jonathan Soares, do coletivo Nós, do PT, e também o vereador Ribeiro Neto. O vereador Marquinhos, que era quem tinha também colocado outro requerimento, né, apresentado outro requerimento, ele é membro da CPI, mas não compareceu. Na verdade, o mesmo, né? O mesmo requerimento, né? Era a mesma proposta. Isso, Só que teve aquela história ainda, lá, né, de um que foi primeiro, o outro não foi. É isso, a gente segue aqui com o Jornal da Difusora, primeira edição, agora 1h57, grevistas do Detran fizeram hoje uma manifestação em frente ao Palácio dos Leões. Vamos acompanhar. Dessa vez, a categoria se reuniu em frente ao Palácio dos Leões. Os servidores do Detran fizeram um apitaço com faixas e cartazes para chamar a atenção para as reivindicações. A categoria pede reajuste dos salários, que estariam congelados há 8 anos, fim de terceirizações e manutenção de auxílio alimentação em caso de afastamento. Os servidores chegaram a parar as atividades por 10 dias no mês passado. Nesta segunda-feira, retomaram o movimento. Dia 25, após 10 dias de greve, nós suspendemos com a promessa da diretoria do Detran fazer a ponte entre o governo do estado para abrir as negociações e apresentar uma contraproposta. Essa reunião seria dia 30 de novembro na Casa Civil, entre o sindicato
diretores do Detran e Casa Civil, pessoal do governo. Infelizmente, nós fomos mais uma vez enganados. Sem avanço nas negociações, o sindicato da categoria afirma que o movimento segue por tempo indeterminado. Tivemos mobilizado muito tempo no Detran e agora viemos aqui na porta do Palácio do Governo do Estado, que é quem toma as decisões, porque infelizmente o Detran não ofereceu nada e não resolve nada para os seus funcionários. A gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição. Agora Caxias e Imperatriz seguem com a sua programação local. Uma hora e 59 minutos, você segue acompanhando o Jornal da Difusora, primeira edição, também pela Rádio Difusora FM. Um grande abraço a todos os ouvintes que nos acompanham também pela rádio e, claro, também pela TV Difusora. E aí, você está a fim de ganhar um Samsung Galaxy S20? Pois então fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou para te dar esse super presente. Olha, basta seguir aí o Instagram, @DifusораTV e também o @DifusораOn. Curtir a foto oficial e marcar um amigo nos comentários. Você pode participar quantas vezes quiser. Depois disso é só torcer. O resultado do sorteio será no dia 21 de dezembro no nosso Instagram. Vale a pena, né? Presentão aí de Natal, esse Samsung. Agora, aqui a gente já falou aqui um presentão também, de fato é. 1h59 a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai comentar que a Secretaria Estadual de Saúde diminuiu o intervalo para a aplicação das vacinas da Covid-19 e o governo institui passaporte vacinal para grandes eventos aqui no estado do Maranhão. O intervalo é rapidinho, continue conosco. A gente volta já já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, primeira edição, e você pediu e a Difusora atendeu. Você que ainda não se inscreveu no Circuito Difusora, a corrida de rua, fique atento. As inscrições foram prorrogadas, isso mesmo. Agora você tem até a quinta-feira, dia 9, para realizar sua inscrição e concorrer à chance de representar o Maranhão na corrida de São Silvestre, com passagens e hospedagem pagas pelo Sistema Difusora. Mas atenção, apenas para pagamentos feitos na modalidade débito ou crédito. Os kits da corrida vão ser entregues nos dias 9 e 10, das 14 até as 22 horas, no Golden Shopping. Para se inscrever e acompanhar o regulamento, acesse www.centraldacorrida.com.br. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento de Smart Fit, Egol, palpites esportivos, Topa Tudo, móveis usados, Fribal, água mineral Cocais, Potiguar, Voltilux, energia solar. É hora de superar os desafios. Vem aí, Circuito Difusora Corrida de Rua. Domingo, dia 12 de dezembro, na Avenida Litorânea. Transmissão ao vivo aqui na tela da TV Difusora, a partir das 6 horas da manhã. Provas de 5 e 15 quilômetros. Os campeões irão com tudo pago para a Corrida de São Silvestre. Essa é sua chance. Inscrições limitadas, últimas vagas. Faça agora no site www.centraldacorrida.com.br. Oferecimento Smart Fit, Egol Palpites Esportivos, Topa Tudo Móveis Usados, Fribal, Água Mineral Cocais, Potiguar e Voltilux Energia Solar. Realização Difusora, Opa Produções e Federação Atlética Maranhense. Então, inscrições até a próxima quinta-feira, não perca. E o governo do Maranhão decidiu nos últimos dias adotar mais uma medida na tentativa de controlar a Covid-19 no estado. Desde o dia 30 de novembro está em vigor uma portaria da Casa Civil que na prática institui o passaporte vacinal para acesso a grandes eventos em solo maranhense. As informações ao vivo com o repórter Ciro Mineiro, que participa conosco. Olá, Ciro, muito boa tarde. Olá, Eduardo, Kate, John, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, como você bem disse, viu, Eduardo, o governo do Maranhão decidiu, nesses últimos dias, adotar essa medida como forma de tentar controlar a pandemia da Covid-19 em todo o estado, principalmente agora com o surgimento dessa nova variante, a Ômicron, que preocupa todo o mundo. Desde o dia 30 de novembro está em vigor uma portaria da Casa Civil que, na prática, institui o passaporte vacinal para o acesso das pessoas em grandes eventos aqui no estado do Maranhão. Olha só, de acordo com esse ato, para o acesso em eventos públicos e privados de grande concentração de pessoas, poderá comparecer a esses eventos aquelas pessoas que estejam vacinadas
ou que apresentarem na triagem a ser realizada na entrada do evento exame de PCR negativo para a Covid-19 ou mesmo o exame de antígeno negativo para a Covid-19, efetuados até 72 horas antes do evento. A portaria também mantém a necessidade do uso de máscaras faciais em ambientes fechados, mesmo naqueles municípios com mais de 70% da população já vacinada, já imunizada contra a Covid-19. E isso inclui principalmente os idosos e as pessoas que possuem comorbidades. Mais atenção, né? Cuidado importante nesse momento, né, Eduardo? Exatamente por conta aí da descoberta dessa nova variante, o mundo fica em alerta, então é necessário tomar esses cuidados. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Com certeza, Ciro. Protocolo sanitário a ser seguidos e também a vacinação, que é muito importante. E ainda falando sobre esse tema, a Secretaria Estadual de Saúde diminuiu o intervalo para a aplicação das vacinas. A gente tem como acompanhar o vídeo, inclusive, do secretário estadual de saúde falando sobre esse assunto. Vamos lá. Gente, hoje eu tenho uma novidade para vocês em relação à vacina contra a Covid-19. O Maranhão diminuiu agora o intervalo para 4 meses. Isso mesmo, o intervalo que era de 5 meses, agora está diminuído para 4 meses. Fique atento, portanto, ao calendário do seu município, porque são apenas 4 meses entre a segunda e a terceira dose, a dose de reforço. Juntos, eu tenho certeza, a gente vai vencer a pandemia. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto que é de extrema importância. Agora eu vou falar para você que o Nordeste brasileiro é cheio de encantos. Todo mundo já sabe, as belezas naturais de uma das regiões mais bonitas do país atraem turistas de vários lugares o ano inteiro. Para ressaltar os encantos dos 9 estados nordestinos e promover ainda mais o turismo local, o Sistema Difusora lança o Expedição Turismo Nordeste, uma série de matérias especiais que vão percorrer as principais capitais do Nordeste, contando com grandes histórias, promovendo o turismo e enaltecendo as belezas naturais de cada lugar. O Expedição Turismo vai ao ar de 13 a 17 de dezembro no programa Tudo de Bom e também no dia 18 de dezembro em uma edição especial no programa Câmera 4. Não perca! A Difusora vai te levar para conhecer o Nordeste sem sair de casa. Vem aí, Expedição Turismo Nordeste. Você vai descobrir por que a nossa região é tão incrível, cheia de belezas e atrativos. No roteiro, vamos explorar o que há de mais belo nas 9 capitais nordestinas. Acompanhe as reportagens especiais nos programas Tudo de Bom, de segunda a sexta, e no Câmera 4, aos sábados. Expedição Turismo Nordeste, aqui na tela da TV Difusora, a partir de 13 de dezembro. Não vai perder. Imperdível, né? Isso no Tudo de Bom e também no Câmera 4. A gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição. Voltamos a falar agora sobre esse assunto, John e Kate, que é a questão aí da diminuição do intervalo agora para 4 meses. É importante que as pessoas também procurem esporte de vacinação, não é isso, Kate? Não tenha dúvida, Eduardo, porque o mecanismo tem, né? A gente tem aí a vacinação que já está disponibilizada, é importante que se diga, desde 18 de janeiro desse ano. Né? Então tem uma longa caminhada, a vacina ela não faltou e não está faltando. E agora é importante que as pessoas que nem sequer começaram o ciclo possam começar. Né? Claro que o tempo foi diminuído até para dar uma celeridade maior para essa cobertura vacinal, mas é importante que se dê o primeiro passo. Quem pode fazer isso unicamente é você que está do outro lado, que se porventura não tomou a sua dose. Ainda falando sobre essa questão da pandemia, viu, Eduardo? Rapidamente, a gente tem aí problemas seríssimos que foram gerados pela pandemia. Um está voltado também à saúde, sabe no quê? Cirurgias eletivas. Olha, recentemente o mesmo secretário, o secretário Carlos Lula, ele deu uma entrevista agora no fim de semana dizendo que nós vamos precisar de pelo menos 6 anos, viu? 6 anos para poder, então, zerar essa fila de cirurgias eletivas em todo o estado. Ou seja, nós estamos falando do pessoal da demanda reprimida, não é de agora não, viu? As cirurgias foram suspensas, né? Suspensas em razão da pandemia, a gente sabe, então, de toda essa realidade, mas 6 anos para essa demanda reprimida. Nem está se falando, viu, Eduardo e John, da turma que precisa fazer cirurgia agora, viu? E aí nós vamos ter multirões, segundo ele, para diminuir essa demanda. Tá, a gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição, claro, debatendo ainda muito essa questão da saúde, pandemia também. John, agora a gente muda de assunto, a ministra Rosa Weber liberou o pagamento das emendas do orçamento secreto, não é isso?
Um alívio para muito deputado, para senador, viu? Terminar o ano positivo. Vai terminar o ano bem, viu? Um presente de Natal. Presente de Natal, né? Presente de Natal. E de Ano Novo. De Ano Novo, não é? É uma decisão e ela dá 90 dias aí, né? Para que se tome atitudes relacionadas a essa questão, viu, Eduardo? Há um valor lá que estava emperrado, mas que, por outro lado, é até importante, a gente está brincando aqui, né? Mas era o valor que já havia sido destinado para algumas obras, né? Alguns serviços nos estados e nos municípios, que estavam paradas por conta que essa verba estava emperrada. Então, por esse lado, foi uma decisão correta, né? Mas a gente sabe que está toda uma polêmica em relação a essa questão do orçamento secreto, emenda de relator, chamada RP9, no que diz respeito ao envio. Havia uma decisão anterior em que manda, né, que haja transparência em relação a esses recursos, né? Porque ela aparece aí que o nome dos deputados, políticos, senadores ali, quem são, quanto enviar, para onde foi, né? Então é necessário que haja uma transparência maior. Muita gente critica porque há o entendimento de que seria, portanto, uma moeda de troca do governo federal para obter apoio, né, do Congresso em relação a pautas de interesse do governo federal. Então, muita gente foi beneficiada com esse dinheiro, até se falar do caso do próprio deputado Josimar Maranhãozinho, né? Aí, o estopim, né? Aí relacionado ao Josimar, essas questões dessas emendas, né? Então, uma decisão favorável no momento, viu, Eduardo? Ela pediu prazo de 90 dias aí para que haja mais transparência, né? Para que haja essas informações, mas vamos acompanhar, mas é um alívio, né, de certa forma, em relação ao que já havia sido empenhado e destinado para a questão de execução de serviços públicos nos estados e municípios. É isso, John e Kate, a gente sabe que essa questão de emendas é algo legal, né? Os deputados, enfim, senadores, vereadores também, no caso, têm direito aí a essa questão de emenda, mas que seja de forma mais transparente, né? Até para o bem dos políticos, para que as pessoas fiquem bem informadas do quanto o político está recebendo, o parlamentar, o quanto ele pode gastar. Né? E isso é bom, até importante até para o político, essa questão da transparência. 14 horas e 13 minutos, 2 e 3, a gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição. Vamos passar o telefone, tudo muito corrido hoje, a gente não teve nem como passar o telefone. A minha amiga Kate Almeida vai me ajudar nesse sentido, tá aí já na tela? Kate, com você. 91968622, né? Apesar de corrido, mas está aí. Você consegue mandar ainda a sua última mensagem. Eduardo está com o celular ali na mão. Isso, aproveita. participa conosco. Daqui a pouco 91968622. Não tive como baixar muito, olhar as informações hoje no celular, porque a gente está na apresentação também, mas pode mandar que daqui a pouquinho, se der tempo, a gente manda o seu alô. Só falar rapidamente, antes de finalizar, ainda está repercutindo muito essa questão aí de segurança. A gente começou o programa de hoje, Jornal da Difusora hoje, sobre essa questão da segurança. Nesse último final de semana, no domingo, a gente inclusive conversou com a Polícia Militar, a casa do deputado federal aqui na capital São Luís, no bairro do Araçagi, na Grande Ilha, na verdade, já ali no município de São José de Ribamar, mas na Grande Ilha de São Luís, ela foi assaltada, a casa do deputado federal, lá no bairro do Araçagi, na Kleber avenida... Verde, né? Isso, do deputado federal Kleber Verde. Eu não citei o nome ainda, né, John? O deputado federal Kleber Verde, deputado federal aqui do estado do Maranhão, foi assaltado ali no bairro do Araçagi. A Polícia Militar confirmou que foram 3 homens que invadiram. É uma casa que não tinha muitos objetos, segundo falou a própria Polícia Militar, mas os 3 bandidos, ainda não houve uma confirmação se estavam armados. Eles invadiram a casa, renderam o caseiro e levaram pelo menos o celular e o relógio aí do caseiro, a pessoa que toma conta, né, da casa do deputado federal que fica no bairro do Araçagi. A gente vai seguir acompanhando esse caso, a polícia segue investigando para tentar, claro, prender esses bandidos que invadiram a casa. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa situação? Eu imagino que o que passa na cabeça do deputado Kleber, né? Sim. Lembra logo da família dele, né? Só estava o caseiro, viu, John? Só estava o caseiro, claro, a gente lamenta muito pelo profissional, trabalhador que trabalha com o deputado federal, mas felizmente, né, menos mal que não tinham várias pessoas no local. Mas recentemente ele passou, né, por uma situação sim, também dos pais, né, muito John? Sofrida com os pais, né? Já foram até condenados, né, os assassinos, né, foram condenados, mas de certa forma... Esse caso, lembrando, foi no interior. No interior, no interior do estado. Dos pais dele, no interior. E esse assalto que aconteceu agora na capital, aqui na capital São Luís, na casa do deputado federal que fica no bairro do Araçagi, na Grande Ilha de São Luís. Uma pesquisa do IBGE revela que o Maranhão acumula um dado negativo em relação à educação, apesar do ensino remoto ter sido implementado na maioria das instituições, menos de 5% dos estudantes têm acesso à internet. Eu fui acompanhar essa situação aqui no estado. Todos os estados da federação tiveram mau desempenho no quesito assistência aos estudantes com aulas online durante a pandemia. O melhor entre os estados brasileiros foi o Distrito Federal. Mesmo assim, a capital brasileira não alcançou os 22 pontos. O pior desempenho foi do Amapá, com pouco mais de 3%.
O Maranhão, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alcançou um pouco mais de 4%. Os maiores gargalos apontados por este analista do IBGE foi a falta de equipamentos adequados e uma internet de qualidade nos municípios. Os próprios alunos já tinham de forma pretérita de ter um computador ou um tablet. No caso do nosso estado, a PNAD, Tecnologia de Informação e Comunicação, já aponta historicamente que o Maranhão tem um quantitativo pequeno por domicílio, né, sempre o menor desse tipo de equipamento. Ainda que não tenha sido investigado o percentual de alunos beneficiados por ações promovidas pelos governos, o levantamento observou a desigualdade entre as redes pública e privada. Permaneceu expressiva. A média nacional de disponibilização de equipamentos para uso dos alunos foi realizada por 8,7% das escolas públicas e por 11,2% das escolas privadas, na média nacional. Só que dentro do levantamento realizado pelo IBGE, a região Nordeste foi a que teve o melhor desempenho em relação a outras regiões do país, no que diz respeito ao ensino remoto, se comparado às escolas públicas com as particulares. Quando a gente observa o dado a nível de Brasil, da questão da disponibilidade que foram feitos de equipamentos pela rede pública versus privada, você tem uma certa disparidade. Quando a gente chega aqui no Nordeste, incluído aqui o nosso estado do Maranhão, essa diferença não foi tão grande. Então, a rede pública conseguiu, de alguma forma, ficar próxima ali da rede privada. Pois é, o Jornal da Difusora, a primeira edição, fica por aqui. Me despedindo aqui de John, a Kate, a gente não tem mais tempo. Amanhã a gente estará de volta aqui debatendo mais sobre política. Nos acompanhe a partir de 1h15 da tarde. A todos uma ótima terça-feira.